Investimento de renda fixa e variável. Investimento de renda fixa. No geral, quem tem o título de renda fixa empresta dinheiro para pessoas e recebe de volta o valor com acréscimo dos juros, remunerados pelo tempo em que ficou emprestado. Investimento de renda variável. Os investimentos de renda variável são os que não é possível saber qual será o valor recebido de volta, que pode ser maior, menor ou igual ao investido. Exemplos de renda fixa: CDBs e RDBs, aplicações de renda fixa realizadas em títulos de banco, debentures e notas promissórias, aplicações de renda fixa realizadas em títulos de empresas. Exemplos de renda variável: ações. Representa o menor pedaço de uma empresa que decidiu oferecer uma sociedade aos investidores. Sendo assim, quem adquire uma ação se torna sócio da empresa. A ação e negócio da bolsa, sendo que seu valor pode subir ou cair de acordo com o interesse dos investidores. Câmbio. Investimentos em moedas como dólar, euro ou libra, que são aplicações de renda variável. Fundos de investimento que aplicam nesses ativos também são renda variável. Rentabilidade, CDB. A maioria desses CDBs paga 1% ao mês, ou seja, se você investiu R$ 1.000, todo mês cairá R$ 10 na sua conta. Mas vale lembrar que isso não significa liquidez diária. O valor total investido não pode ser resgatado a qualquer momento. O que é resgatado mensalmente é apenas o rendimento e não a aplicação completa. RDB. RDB, ou Recibo de Depósito Bancário, é um tipo de investimento de renda fixa de baixo risco. O rendimento do RDB está atrelado ao CDI, uma taxa comum no mercado financeiro, ou seja, o RDB rende uma porcentagem do CDI. No entanto, todo o dinheiro colocado em RDB do Nubank tem a proteção do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, que garante até 250 mil para os clientes por conta. A cobertura tem um teto de 1 milhão por CPF ou CNPJ globais durante 4 anos. Ação. Rentabilidade de ações é o percentual de retorno que o investidor teve sobre a quantia que aplicou para comprar os ativos. Por exemplo, se você investiu 5.000 em uma ação e a vendeu tempos depois por 7.500, isso significa que você teve uma rentabilidade de 50%. No caso de dividendos, bonificações e juros sobre capital próprio, JCP, que podem elevar o rendimento. E também de impostos, taxas de corretagem e inflação que puxam a rentabilidade das ações para baixo. Acrescentando e descontando tudo isso, você vai chegar ao valor real da vantagem ou desvantagem que obteve ao apostar em determinada ação. Câmbio. Essa lógica básica por trás de um fundo cambial, no mínimo 80% dos recursos são aplicados em ativos relacionados a moedas estrangeiras. Ele pode proporcionar bons ganhos em momentos de crises financeiras e, ao mesmo tempo, proteger o investidor contra a desvalorização do real. É possível encontrar aplicações mínimas bem acessíveis, ideais para quem deseja diversificar suas aplicações e investimentos, também em outras moedas. Um fundo cambial precisa ter no mínimo 80% dos recursos alocados em ativos atrelados a moedas estrangeiras, e os 20% restantes podem ser aplicados em títulos de renda fixa. Risco das CDBs e RDBs. Esse tipo de investimento possui um risco baixo, pois o pior que pode acontecer é o banco vir a falir, antes mesmo do vencimento do título.
Mesmo que aconteça do banco falir, você receberá o dinheiro de volta. O Fundo Garantidor do Crédito, FGC, protege até 250 mil de cada CPF ou CNPJ em investimentos de CDB. Portanto, aportes maiores que 250 mil, principalmente em bancos pequenos, podem ser considerados arriscados. Mas, via de regra, se o banco falir, o investidor recebe esse dinheiro de volta na corretora em cerca de 15 dias. Risco das debentures. As debentures apresentam um empréstimo, sendo assim, o principal risco do produto é o de calote das empresas emissoras, ou seja, que elas não paguem os juros prometidos ou devolvam o dinheiro aplicado pelos investidores, ou ainda as duas coisas. Isso é chamado de risco de crédito. Ele pode ser maior ou menor, dependendo da situação financeira e da credibilidade da empresa emissora. Riscos de fundo de ações. Para investir em fundo de ações, você começa avaliando sua tolerância a risco, já que essas carteiras, por serem focadas em renda variável, podem apresentar um grau elevado de volatilidade. Significa que a variação do valor da cota pode ser grande e rápida. Riscos do fundo cambial. O principal fator de risco dos fundos cambiais são a variação de taxas de juros e volatilidades da moeda estrangeira. Tipos de perfis investidores. Conservador, que investe em coisas com pouco ou nenhum risco. Como já diz o próprio nome, esse tipo de perfil investidor tem aversão ao risco, para que ele não tenha que abrir mão de sua rentabilidade. Os investimentos de renda fixa têm mais a ver com esse perfil. Moderado. Esse perfil corre um risco médio em seus investimentos, podendo assumi-los para um maior lucro, mas também se preocupa com a segurança. Geralmente, esses investidores já têm um bom conhecimento de como funciona o mercado financeiro. Por isso, eles podem investir não só em renda fixa, mas também em outras opções, como, por exemplo, as ações. Agressivo ou arrojado. Esses estão dispostos a correr grandes riscos para uma maior rentabilidade. Às vezes, estão até dispostos a perder parte do seu patrimônio. Normalmente, se tornam esses investidores quem tem um grande patrimônio ou quem conhece muito o mercado financeiro.